o CEO do Meta, né, o Facebook, Instagram e o Threads, Mark Zuckerberg, afirmou ontem que a empresa fará uma volta às origens, que é, abre aspas, dar voz às pessoas, fecha aspas. O anúncio diz respeito à liberdade de expressão, que o líder da empresa de tecnologia diz estar influenciada atualmente por muitos erros e censura. Em um vídeo postado na internet, com pronunciamento direto de Zuckerberg, a principal mudança em relação ao assunto é a substituição do sistema de verificação de fatos. Inclusive, ele chegou a citar uma história de que na América Latina tem tribunais secretos. Tribunais, né? Na América Latina. Todo mundo do Brasil vestiu a carapuça. Então, mas é lógico. E a referência que ele fez é aqui. Mas eu poderia estar falando de Venezuela. Não, porque foi a acusação de Elon Musk. O Mark Zuckerberg. Mas eles não são adversários? São, mas nesse momento, eles são a favor da democracia. Não, o Mark Zuckerberg é a favor do dinheiro. Eles todos são a favor do dinheiro, não tem nada de errado com isso. O problema é que Elon Musk foi honesto desde sempre e Mark Zuckerberg esperou o clarim da vitória para saber a que lado iria aderir. Como quem ganhou foi Trump, aí ele vem com esse papo agora de que os checadores... E a bem da verdade, tá, pessoal? É preciso ser dito isso. O problema de nós jornalistas é acharmos que somos os donos da verdade e ficar falando na altura de um pedestal de quem detém a verdade. A verdade é uma coisa muito complexa para uma pessoa chegar e dizer assim, isso aqui é fato, isso aqui está distorcido. As notas da comunidade do Twitter, elas têm uma coisa que é interessante, que é não sei se ainda funciona, que eu parei de usar o Twitter porque meio que virou esgotinho. Mesmo antes do Elon Musk comprar, tinha virado esgotinho. Tudo ali era muita briga, muita coisa. Mas as notas da comunidade do Twitter, se você for observar, a maior parte das pessoas que vão lá adicionar algum tipo de comentário, elas usam um site chamado boatos.org, que é muito, antes mesmo de se falar em agência de checagem, o boatos.org já existia. E parte sempre do princípio de que quem está fazendo verificação de fatos, quem tá sendo o check fact, são pessoas, jornalistas, empresas de mídia, que estão enfrentando uma crise de confiança. Estão enfrentando uma crise de confiança porque se recusam. Olha só, o Trump fez tudo que fez nos Estados Unidos. Eu vou resumir numa coisa, tá? Tome detergente contra a Covid. E aí disparou o número de pessoas... Não, desinfetante. Disparou o número de pessoas que foram parar em pronto-socorro por intoxicação com desinfetante. Então, assim, a primeira vez, os americanos poderiam até dizer assim, foi um engano. Mas na segunda vez, os americanos sabem quem são Trump, escolheram Trump, e os jornalistas continuam com a mesma postura do primeiro governo de Trump, como se Trump estivesse enganando os americanos, como se Trump estivesse planando uma coisa, que deve estar planando muita coisa, mas se comportando como se fosse tutor de uma verdade que é tão complexa que eles não vão entender e não estão dispostos a entender. É por isso, por exemplo, a citar a minha área. Quando eu estou trabalhando com inteligência artificial, meus colegas, alguns deles, torcem o nariz. Não é porque eles não gostam, é porque eles não entendem e não estão dispostos a entender. E eu já tive esse raciocínio de achar que sou o dono da verdade. Eu sei hoje de uma coisa, que não sei de nada e sou doido para aprender, porque dono da verdade não existe e as agências de verificação de fato perderam a mão na hora em que se permitiram muito enviesamento, até da coisa errada com o selo de verificado, porque o viés estava contaminado. Não tem como acreditar num negócio desse. Eu acho que a única experiência que deu certo, na minha opinião, foi o consórcio de imprensa, quando Lúcifer decidiu esconder os números de pessoas infectadas pela Covid no Brasil, e o consórcio foi lá, se juntou e fez um serviço de excelência para o Brasil. Da checagem de fatos, Gustavo, rapidinho, eu só lembro de um episódio muito engraçado que foi com nosso amigo Bruno Giovanni, que ele colocou uma postagem uma vez dizendo que um instituto de pesquisa do interior, alguma coisa assim do tipo,
pertencia a um ex-dirigente do PT. Fui eu fui processado, ganhei. Não, mas aí o Boatos colocou assim, falso, essa notícia não existe. Aí confirmava no texto do Boatos.org, confirmava toda a informação, aí no final dizia que ele tinha saído uma semana antes, um mês antes de assumir o instituto. Mas olha, deixa eu... Eu passei hoje, eu escutei muito, vi muito a Globo News. Eles estão desesperados. Absolutamente desesperado. E a sensação que eu tenho, diga aí, por exemplo, um idiota como o Che Guevara de apartamento, né? Ele tá aqui todo dia, né? Consumindo. Não, mas ele aparece já, que isso é igual a como é aquele negócio, herpes, né? Eu bloqueei um perfil aqui, talvez ele apareça. Pronto, bom, mas um idiota como ele tá aqui todo dia, consumindo desinformação, porque ele passa o dia, a noite a criticar a gente. Mas o que é que obriga um idiota desse a estar aqui todo dia? Nada. Então é a mesma coisa. Você, jornalista da Globo, tá com raivinha do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Solução: saia. Aí, testando. Você não tá mais no Twitter, né? Pronto. Meu amigo, aí eu vejo, quando o Twitter voltou, quem tava lá? Lula, o ministro das comunicações, esse que foi demitido, esse borreco foi demitido agora, né? Ex-ministro. É muito fácil, você da Globo, você jornalistazinho, que tá assim, com Instagram, com Facebook, pegue sua conta, nesse momento, e bloqueie. Porque esse negócio de desinformação, a desinformação é a Globo. Tanto é que estava lá no golpe, depois, quando quis botar lá com o Collor, botou, quando quis mentir em 2022, de todo jeito, para eleger Lula, assim o fez, né? Então, a democracia é justamente isso, a escolha. Quem gosta de Twitter vai para Twitter. Quem gosta de LinkedIn vai para LinkedIn. Quem gosta de TikTok vai para o TikTok. Ai, mas eu não quero consumir. Tem lá um botão diz assim: esse conteúdo não me agradou. Ou então você diz assim, ó: eu não quero isso. Aí você fala assim que ele escuta. Você diz assim: eu quero uma mala. Aí vontade de comprar uma mala. Pode olhar aqui no meu Instagram. Quando eu abrir vai ter 3 malas me oferecendo. Então assim, pessoal, você não é obrigado. Muita gente diz assim: esse mundo de redes sociais é muito ruim. Saia. Papai, nada lhe prenda a isso. Você é masoquista, por acaso, para ter obrigação, como esse reeira que fica aqui, tá entendendo? Todo dia criticar, mas estão aqui por quê? Porque a gente sabe, né? A gente sabe quem paga essa turma, mas a gente está aqui, por isso que a gente tem essa audiência tão grande. Vocês estão aqui porque entraram no dial, sintonizaram. Eles estão aqui até pelo senso de existência, de querer ser notado através do ódio que ficam manifestando. Enquanto você não interagir com o ódio deles, eles não vão conseguir parar para serem notados, até pelo vazio que deve ser a vida dessas pessoas. Então, em resumo, para concluir, arrematando aí o lance do Check Fact, eu não acredito em Mark Zuckerberg nem um pouco, porque ele lucrou muito com essas agências e só mudou de posição porque Trump agora é o próximo presidente dos Estados Unidos. E eu, liberal que sou, concordo que as ideias ruins têm que circular para serem vencidas pelas boas. Não adianta tentar sufocá-las. Olha, essa situação de Mark Zuckerberg teve a repercussão já, viu? Alexandre de Moraes se manifestou hoje, afirmou que as redes sociais somente continuarão a operar no Brasil se respeitarem as leis vigentes no país, independentemente da, abre aspas, bravatas de dirigentes e responsáveis, fecha aspas. Moraes afirmou, abre aspas, aqui no Brasil, a nossa justiça eleitoral e o nosso STF, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs, fecha aspas. Na semana passada, essa semana, na verdade, a Meta anunciou
que está encerrando o seu programa de verificação de fact checks, né, que Dinarte falou, mas assim, que eu saiba, não tem nenhuma obrigatoriedade de não tem, e outra coisa, Ciro, esse pessoal, eu vejo todo dia, às vezes, Bruno Araújo aqui, eu assisto todo dia, né, e aí eu vejo, é porque tem que regulamentar, pessoal, quem diz isso é o ignorante, porque o Código Civil, o Código Penal, já dão a segurança. Não, o problema é que tem que regulamentar. O problema é a regulamentação que querem. Quer ver uma regulamentação que eu acho interessante? Todo mundo só pode ter uma rede social se tiver o CPF cadastrado. A regulamentação que querem. Assim, vamos para um negócio bem. Você botar a cara, você no seu Che Guevara de apartamento, por exemplo, você botar a cara, o endereço, tudo bonitinho. Aí tu vai ter conteúdo de opinião.